Graças e paz, irmãos. Amém. Ele está gravando ali, eu não vou ficar perto, eu não vou ficar aqui do lado. Irmãos, nós vamos iniciar a aula hoje. Eu não vou ser aquele tipo de professor que vai ficar ali bem sério. Eu vou levar a palavra de Deus a sério como ele sempre faz. Mas eu quero que a aula de hoje ela fique leve. Não fique aquela aula pesada, com toda a reverência ao nosso Deus, mas que seja uma aula divertida para a gente aprender. Esse é o nosso objetivo. Não aquela aula tensa, que você fica ali como se estivesse um quartel general. Ninguém merece uma aula de disciplina. Não estou falando das outras aulas, pelo amor de Deus, hein? Eu estou falando da minha, porque às vezes eu levo tão a sério e fico bem assim, centrado. Hoje eu estou mais sossegado porque eu já dei a primeira aula. Porque a primeira aula foi tensa para mim. Então a gente vai pegando um pouquinho mais de jeito e a gente vai ficando mais leve, mais flexível. Mas o meu coração aqui só Deus sabe como é que ele está. Não está tranquilo não, tá? Ele está aqui. Ai, meu Deus. Eu espero chegar até o final. Bom, o texto da lição não. A introdução da lição. Abraão suplica pelos ímpios. Antes de nós lermos o texto bíblico, eu deixei tudo anotado as anotações aqui. Eu pergunto para os irmãos, hoje, nos dias de hoje, é fácil hospedar alguém em nossa casa? É fácil hospedar? Você convidaria uma pessoa que você nunca conheceu para hospedar na sua casa? Quem faria isso hoje? Difícil, né? Porque hoje a gente não confia tanto nas pessoas como antigamente, né? Medo de ser assaltado, ser outra pessoa, ser um outro filho e essas coisas. Exatamente, né? Porque por mais que a gente tenha um bom coração, queira fazer o bem, ver aquela pessoa passando por uma situação, uma pessoa que acabou de chegar e não tem para onde ficar, mesmo assim a gente vai falar, por que essa pessoa veio? Será que se eu perguntar para ela e ela falar para mim, olha, eu vim, pai, lá do norte, eu vou falar do norte, porque eu sou de lá, eu vim lá do norte, eu não tenho para onde ir, eu vim para casa de um parente meu, mas eu não aceitei a casa, e aí, eu poderia ficar na sua casa só por essa noite? É complicado como cristão. Principalmente se eu perguntar, você é cristão, evangélico? Você pastor? Então, por ser cristão, você não pode ir. E aí, como é que a gente faz sendo cristão? Como é que a gente faz chegando, revelando para a pessoa que é cristão, mas não vai poder hospedar ela na casa dela? E se ela tem conhecimento bíblico, fica complicado, né? Fica mais complicado ainda se aquela pessoa tem um conhecimento bíblico e ela vai lá para Hebreus 13, 1 e 2. Hebreus 13, 1 e 2. Deixa eu pedir para alguém ler aqui. Irmão, abra lá em Hebreus. Abra, irmão Fernando, Hebreus 13. Leia só o versos 2. Eu nem ia citar esse texto aqui agora, mas ele vai vir, acho que vai vir no final da revista. Hebreus o quê? Hebreus 13. 13. Leia só o versos 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Diz assim, o 2, né? Não negligencies a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem saber, acolheram anjos. Então, e aí? Como é que a gente vai responder para essa pessoa que tem esse conhecimento e pode até pegar esse texto bíblico e falar para você? Você vai ter que ser honesto, vai ter que ser sincero. Olha, eu sei que o texto bíblico está falando isso, mas a gente tem que entender que há tempos diferentes, há situações diferentes. Por mais que você esteja falando a verdade, e por mais que eu queira te hospedar na minha casa, mas eu tenho receio, porque eu tenho, dependendo até de quem esteja ali, de repente é um homem, e se você é uma mulher que mora sozinha, ou um casal que tem filhos, como é que você vai deixar um homem morar na sua casa? Como eles deixavam lá. Eles deixavam, e eles pediam, olha, vem hospedar na minha casa, como a gente vai ler o texto daqui a pouco. Eles pediam, vamos para a minha casa. E ele ia lá e levava e servia da melhor maneira possível. Ele fazia de tudo para aquela pessoa. E ai daquele que mexesse
manteve e hóspede dele. Ninguém mexia. Ninguém mexia. Bom, outra pergunta. Todos sabem o que é lícito? O que significa lícito? Sim? É lícito a gente questionar as ações de Deus? É lícito questionar as ações de Deus? Acham que não? É lícito. É justo. Lícito quer dizer justo, permitido. É permitido. Interessante. É permitido. Nós podemos questionar as ações de Deus e os textos bíblicos vão nos mostrar. Jó fez muito isso, né? Jó. O próprio Abraão fez isso. O próprio Abraão, e a gente vai ler o texto que está nas mãos da irmã Cleonice, acho que é o irmão Sérgio ou da irmã Marleide, acho que é da irmã Marleide, que é o texto que vai falar sobre essa questão que Moisés ali, Abraão, ele vai fazer isso, ele vai questionar. Agora, há uma situação aí, ele não perdeu a reverência, ele não perdeu o respeito, ele fez o questionamento, mas entendendo que ele tinha todo o respeito para com aquilo que estava falando com Deus, ele entendia que era a vontade de Deus, tanto é que Deus não provocou aquela situação, mas depois aconteceu, depois a gente sabe o que aconteceu. Não vou me antecipar muito, porque os irmãos vai estar com os textos aí, e depois a gente vai dividir, porque senão eu estou dando um spoiler aqui, e daí daqui a pouco vocês... A gente leu a revista, a gente leu. Ótimo. Né? Ótimo, que vocês tenham lido, porque vocês vão... A gente vai dividir. Tem três pessoas aqui, eu vou chamar de relatores. Relatores, porque eles que vão trazer o ponto final depois das discussões que eu vou dividir daqui a pouco. Bom, Salmos, abra lá em Salmos, no capítulo Salmos 32, de 1 a 11, a gente vai ler. Eu ia ler esse salmo porque eu trouxe na linguagem de hoje, para um fácil entendimento. Salmos 32. Salmos 32. Salmo 32, todos abriram lá em Salmos 32? Eu estou na linguagem de hoje para facilitar. Eu tenho várias linguagens, eu tenho várias Bíblias, então eu achei interessante trazer para que a gente pudesse entender com mais clareza. Ele traz aqui, não que eu gosto muito dessa linguagem, eu não gosto, eu prefiro as linguagens tradicionais, mas como a gente está no estudo, eu preciso trazer os textos com uma clareza melhor, para que vocês tenham também um entendimento. Salmo 32, veja só como já muda aqui na linguagem. Eu acho que nem tem a NTLH. Alguém tem a NTLH? Que essa aqui é a linguagem de hoje? Nova tradução na linguagem de hoje? Não? Eu vou ler o primeiro verso, daí vocês vão lendo e vocês vão perceber como é diferente. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, em Ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Desculpa, irmão, estou lendo 31. É isso que eu estou. Já falei, é bem diferente mesmo. Perdão, aqui vamos lá. Feliz aquele cuja. Respira, tá? Eu estou entendendo. Feliz aquele cuja maldade Deus perdoa e cujo pecado Ele apaga. Versos 2. Pode ler. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas, mas ele não age com falsidade. 3. Enquanto eu odeio o meu pecado, me refiro ao redor dos meus constantes inimigos todo dia. 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de Estilo. 5. Receite o meu pecado e a minha maldade. Não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. 6. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas estás, e a ele
7. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinge de alegres, cantos de livramento, céu. 8. Te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Dorme. Não seja como um cavalo ou um burro, que por não terem entendimento precisa ser controlado com freios de ré. Caso contrário, não obedeça. 10. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Eu vou ler o 11 e vocês vão entender, porque eu falei dessa aula não ficar meio assim, tá? Na minha linguagem. Olha o que diz aqui. Todos vocês, ou seja, todos nós, que somos corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês, todos nós, que são obedientes a Ele, que nós possamos ser obedientes ao nosso Senhor sempre. Vamos orar. Grandioso, poderoso Senhor. Ó Deus, tuas maravilhas, Senhor. Tuas maravilhas, meu Pai, que nós enxergamos aqui, ó Deus, que o Senhor tem feito. Que nós possamos reconhecer a cada dia mais que a tua mão é forte e poderosa. Ó Deus. Que o Senhor, Pai, nos dê, ó Pai, essa alegria que vem de Ti, que ela seja contagiante. Tira, Deus, aquilo que está nos incomodando, Pai. Tira aquilo, ó Deus, que venha, Pai amado, nos entristecer. Pai Santo, nós estamos na Tua casa de oração, na Tua casa, Deus, onde nós aqui nos derramamos diante do Senhor, onde nós aprendemos, onde nós cantamos louvores. Senhor Deus, que a alegria seja abundante em nossas vidas, Pai, em meio às dificuldades, porque sabemos, ó Deus, que existe e sempre irá existir enquanto nós estivermos aqui, mas que isso não venha nos abater, que isso não venha nos enfraquecer. Ó Deus, por muitas lutas nós temos que passar, se quisermos conseguir, ó Deus, se quisermos entrar no teu reino, porque essa é a tua palavra diz. Nós iremos passar por muitas tribulações, mas que isso não venha, Pai amado, trazer, ó Pai amado, trazer um afastamento de Ti, que nós possamos cada dia mais nos chegar ao Senhor. Pai, cuida de nós, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, que nós possamos Te servir a cada dia melhor, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, Pai, nessa manhã, aprender um pouco mais de Ti, entender, ó Deus, aquilo que Tu quer para nossas vidas. Essas orações nós fazemos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, irmão. Tem mais um versículo aqui. Somos luz. Somos luz para levar a salvação ao mundo inteiro. Esse texto bíblico que eu vou pedir para um irmão ler, cairia muito bem no evangelismo. Está lá em Isaías 49, irmã Luiz. Isaías 49, 6. Esse é um texto básico, interessantíssimo para quem vai fazer evangelismo. Na verdade, para todos nós, né? Isaías 49, verso 6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Amém. Amém. Tem outras traduções que falam A minha é a nova versão internacional. Deu para perceber. Bom, vamos entrar na lição.
lição agora, tá? O alvo da lição é entender que é lícito questionar as ações de Deus, quando o objetivo é destacar seu caráter, a fim de interceder em favor do próximo. Além disso, vamos também desejar destacar o caráter do Senhor ao interceder por outros. Vamos tomar o exemplo de Abraão, a fim de ter um bom relacionamento com Deus, por meio da oração. Eu vou agora mexer com os irmãos, com a mente dos irmãos sobre alguns personagens bíblicos. Gostaria que vocês citassem nomes de personagens bíblicos que foram exemplos de fé, exemplos de perseverança e de oração. Citem aí pelo menos um nome cada um. Temos vários. Nossa, esperança. Jó. Quem mais? Daniel já foi? Daniel. Homem. Vocês viram quantos foi? Enoque. Não esqueçam do nosso Abraão. E Jeremias também. Olha eu ajudando vocês aí. Então temos vários exemplos de homens de fé, homens de perseverança, homens de oração. São exemplos para todos nós. Claro que o nosso exemplo maior é Jesus Cristo, mas esses homens trazem situações que nós podemos abraçar e temos que abraçar. Irmão, apesar de provavelmente o irmão quando fala homens está generalizando homens e mulheres, Sim. mas as mulheres da Bíblia também, né, Esther. Alguém citou o nome de uma mulher aí. Ana, né? Tantas outras também que são exemplos, né, de perseverança. Sim. São vários. Vamos agora. Rapidinho, a revista fala que esses irmãos, Jó, Abraão, Moisés e Jeremias, eles tinham a característica para estimular, advertir e incentivar Sim. a nós, hoje em dia, a nossa conduta cristã. Exatamente. Bom, a orientação didática sugerida pelo autor da revista é dividir em grupo de 3. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O irmão Sérgio, a irmã Cleonice e a irmã Marlene, vocês façam as suas escolhas do seu grupo. Eu não vou pedir para dividir, eu quero que vocês dividam. E aí, vai acontecer o seguinte, tá? Depois vocês vão dividir. Primeiro, eu vou dizer aqui o que vai acontecer. Você vai escolher um relator. Se você não quiser ser o relator, você pode escolher o relator. Porém, você pode ser coordenador. O líder que eu dei o papelzinho. Se você não quiser ser o relator, para poder ir tomando as anotações do que vocês vão conversar entre vocês ali acerca do texto, que ela tem em mãos, e ela vai passar para vocês, para o grupo dela. Eu estou falando dela especificamente, porque está falando dos 3 ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a irmã Cleonice, ela vai pegar o texto dela, por exemplo, se ela for relatora, ela é quem vai tomar as anotações do que vocês vão debater ali. Ela vai trazer o assunto e vocês, junto com ela, vão debater, vão conversar. E ela pode também escolher um coordenador, para que vocês não fujam, diante da discussão ali entre vocês, não fujam do propósito da lição. Entenderam? Então, vai ter um coordenador que tem que dar para fazer isso, para vocês organizando direitinho. Olha, então, se perceber, coordenador, se perceber que está fugindo um pouco do debate, do propósito da lição, ele vai direcionar vocês e vai ali conduzir para que vocês, no final, tragam o conteúdo e o relator vai trazer isso, e aí no momento certo, a gente vai conversar e eu vou saber com ele o que foi que eles entenderam da revista. Ok? Foi bem claro aí? Alguma dúvida sobre essa questão? Alguma dúvida? Alguém alguma dúvida? Então, se não tiver, por favor, já façam as suas escolhas. Eu acho que dá para dividir aí tranquilamente. Quem a irmã vai pegar aí para seu grupo? O irmão Sérgio pode se levantar aí e escolher o seu grupo.
Eu gostaria que um dos irmãos passasse para esse lado, porque daí a gente ia ficar mais tranquilo, porque aqui tem um lugar vazio. Irmão Sérgio, por favor, já que você está em pé, leve seu grupo para esse lado. E aí, irmão? Então pode escolher quem sobrar vem comigo. A irmã daqui, tem uma irmã Quantas aqui. pessoas para cada? Eu vou saber, depois que vocês dividirem, eu vou saber. Aquele que tiver mais, eu vou tirar. Porque não dá para eu fazer a conta agora aqui. Tem 16 pessoas. Alguém vai ficar com uma a mais aí, mas não tem problema. Eu que sou menor que o Thaís? Mas a gente ficou todo mundo junto de novo? Eu acho que 2 equipes seria melhor. Não, 3. São 3. Aí foi tudo pra cá de novo, tem que ir pra É, cá. ficou todo mundo de novo? Não, assim já foi ao banheiro. O Senhor, hospedando o Senhor, veja bem. Vamos lá, hospedando o Senhor. Tópico 1, por favor. Depois apareceu-lhe o Senhor no carnavais do Mané, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Levantou os olhos e viu 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se até a terra. E disse meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te, pois não passe de teu céu. Quem se traga já um pouco de água e lava os pés e desbotai-vos debaixo destas árvores. E trarei um bocado de pão para que esforçai os vossos corações. Depois passareis diante, porquanto por isso chegaste até o vosso céu. E disseram assim, fazendo como quisestes. E Abraão apressou-se em ter com Sara a tenda e disse: amasse depressa 3 medidas de flor de farinha que fazem bolo. E comeu Abraão até as vacas, e tomou vitela para a tenda, e boa tendeu o seu servo, para que apressou em preparar. E tomou manteiga, leite e vitela que tinha preparado e pôs-o diante dele. Ele estava em pé junto deles debaixo da árvore. Então começaram. Então aqui nós falamos sobre Gênesis de 18, versos de 1 a 8. O que aconteceu aqui? Abraão, ele estava ali sentado, né, na porta da tenda dele, aonde estava muito calor, era o horário mais quente do dia, provavelmente por volta de meio-dia, e ele estava sentindo muito calor. De repente ele avistou os 3 homens, e Abraão, em João, depois ela vai ler em João, que fala que aconteceu provavelmente ali uma teofania, a própria presença do Deus que desceu, ou uma teofania, a reencarnação de Jesus. Então o que aconteceu? Ele viu a presença ali do próprio Deus, e ali houve uma hospitalidade. Porém, ele foi e tratou bem os anjos, foi hospitaleiro. Quando ele foi ali, ele tratou bem, os anjos falaram sobre a questão de destruir Sodoma e Gomorra. E ele era ali os ímpios, né? E ele simplesmente falou para os anjos que iria deitar ali, exemplo, 50 pessoas, né? O anjo falou, se tiver 50 pessoas, eu não destruo Sodoma e Gomorra. Depois aconteceu
aconteceu, foi baixando, e aí o Abraão viu que aquela cidade já estava corrompida e que não tinha ninguém ali que pudesse escapar, além, né, de Ló, por intermédio, que era sobrinho de Abraão. Então, a Bíblia diz assim, que Deus, ele vai ter mais de misericórdia de Sodoma e Gomorra, que ele destruiu, do que essa geração que tem sinais e as pessoas não se convertem muitas das vezes. Então é isso que está trazendo essa lição, sobre a hospitalidade e a intervenção pelos ímpios. Amém. Amém. Posso ler Que fala sobre a teofania. João 57, né, e 58. Disseram que coisas de Deus ainda não tem muitos anos, mas o bicho Abraão e disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão lhes disse, eu sou. Então, que Jesus já esteve com Abraão, aí praticamente comprova que era o próprio Deus que estava ali. Amém. Amém. Vou no texto de vocês. Já ajudei. Já vou no texto de vocês. Mas amém por isso. Uma brincadeirinha aqui, mas é simples, tá? É só uma brincadeirinha. Eram quantos anjos ali? Tipo de acolhida, tem recebido do Senhor a mensagem dele em nossos corações. Que tipo de mensagem é essa? Que tipo de mensagem, novamente vou repetir para vocês. Que tipo de acolhida, melhor dizendo, que tipo de acolhida tem recebido do Senhor e a mensagem dele em nossos corações? Pensa. Nós temos dado a ele o nosso melhor. Nós temos dado ao nosso Deus o nosso melhor. Nós temos dado a ele nossa atenção devida, o nosso empenho, a nossa disposição. Nós temos dado ao Senhor tudo isso. Se nós estamos dando ao Senhor o nosso melhor, nós temos que ver isso direitinho. Não responda se você não estiver dando o seu melhor. Eu não posso responder se não estiver dando o meu melhor. Porque o nosso melhor, será que é o melhor para Deus? Às vezes a gente acha que seja. Talvez nós achamos, eu estou fazendo demais, será? Eu estou fazendo menos, será? Então são dúvidas. A nossa atenção às coisas de Deus, nós estamos dando a devida atenção como nós deveríamos. Empenho, nós não estamos nos empenhando, nós estamos buscando esse empenho, nos empenharmos para fazer o melhor para o nosso Deus. E a disposição, nós estamos dispostos de verdade? Então são situações que a gente tem que pensar. E a gente não tem que sair daqui como se isso fosse apenas uma palavra jogada ao vento. Nós temos que levar e meditar nisso. O que nós estamos oferecendo para o nosso Deus? O que nós estamos dando para Ele? O nosso melhor? Estamos dando o nosso melhor? Se estivermos dando o nosso melhor, vamos continuar e cada vez mais ainda. Não é só, eu estou dando o melhor, chega. Não, vamos continuar. A nossa atenção nós temos que dar também. A nossa disposição também. Tá bom? Vou chamar aqui agora o ouvindo o Senhor com atenção. Irmão Sérgio. Gente, eles fizeram aqui uma situação, não precisa fazer idêntico, tá? Cada um tem o seu jeito, tem a sua forma, tá ótimo. Não precisa, só quero entender, só quero que vocês entendam o que vocês leram aí. Vocês entenderam perfeitamente o que vocês leram? Sim. Amém. É isso que a gente espera da lição, tá? Mas o propósito da lição, deixado aqui pelo autor se é lícito questionar as ações de Deus, então a gente vai ver que é lícito, tá? Esse é o recurso. Por favor, irmão Sérgio. Gênesis 18, 9. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvindo Sara à porta da tenda que estava atrás dele, vieram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade,
Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? E dizendo o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. Aí, irmãos, que a gente Sara questiona por não acreditar em si diante da sua realidade. Ela via como algo impossível, né? A gente traz isso aí para os tempos de hoje, vamos dizer assim. Ela viu, como se ela se baseasse na ciência da época, né? Já não tenho mais produção sexual, já passei da idade, meu esposo também não tem mais idade para gerar um filho. Mas ela não ri com desdém, ela ri consigo, ela ri, digamos, ela mesma, não daquela promessa que ela está ouvindo, né? E nos dias de hoje a gente traz muito isso de acreditar no homem, de acreditar na ciência, mas na verdade a gente deve acreditar no Senhor e naquilo que a gente pede com convicção a Ele nas nossas orações, né? Então vejo que a gente precisa, a ciência está aí, digamos assim, mas a fé é maior. Então, e se você olhar no versículo 10, vou ler novamente, diz: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvindo Sara a porta da tenda que estava atrás dele. Aí, no número 10, tem a promessa, né? E no número 14, a confirmação. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor, ao tempo determinado, tornaria a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. A confirmação da própria promessa do Senhor, né? Então, é isso que a gente tira desse texto, né? O quanto a gente, às vezes, se apega ao homem, à ciência, e quando, na verdade, a gente tem que se pegar a Deus através das orações e pedir a Ele com convicção, né? O primeiro grupo que veio aqui trouxe ensinamentos importantes, a Deus e outras coisas também, e é isso, né? Aprendendo juntos. Amém. Irmão, complementando só quem ele falando. Rapidinho, irmão. Não, só para pegar a missão. O que acontece? Nós pegamos uma coisa para Deus, entendeu? Você pode ver que Sara, desde quando ela casou com Abraão, ela pediu um filho. Deus disse: é sua serva para se deitar com ele, para gerar um filho. Até então, o que acontece? Ela pedia. O que acontece? E Abraão nunca perdeu a fé. Você pode ver, depois de velho, que ele foi agraciado desse filho. Entendeu? Então nunca perca a sua fé em tudo que você pede para Deus. Ele nada mais não falha. Irmão sério, Sara, ela não deu a devida atenção. Ela estava ali ouvindo e ela estava entendendo ali o que eles estavam falando. Tanto é que ela ri daquilo que os anjos falaram. Só que ela não deu atenção. Já o marido dela, ele não questionou. Ele não questionou nada. A Bíblia não relata nada que Abraão falou alguma coisa. Mas ela já questionou. Então, ouvindo o Senhor com atenção, ela deveria ter dado atenção. Ele não deu. E, em vez disso, ela riu e acabou, de uma certa forma, mentindo, né? Porque o anjo vai perguntar para ela, vai falar que ela riu. Ela falou que não. Você vai ver no texto, ela vai dizer que não. Mas ela riu, com certeza, e seja os anjos do Senhor, o próprio Senhor ali. Então ele sabia. Então fica essa questão também. E aqui, nós temos deixado Deus falar aos nossos corações? Nós temos deixado Deus falar aos nossos corações? Temos prestado bastante atenção àquilo que Ele deseja fazer em nossas vidas, por meio de nossas vidas?
Ou seja, a nossa vida, muitas vezes, Deus nos usa para que nós possamos exercer aquilo que Ele quer para alcançar outras pessoas, para fazer um benefício para outras pessoas, para atender as necessidades de uma outra pessoa. Então, Deus nos usa também para isso. Nós precisamos nos deixar ser usados por Deus. Bom, essa é a primeira questão. Vou chamar aqui o próximo grupo, orando ao Senhor com determinação. Orando ao Senhor com determinação. Vamos ver. E ouvir. Uau! Então, irmãos, eu não vou ler para me estender muito, né? Que a gente já está na hora um pouco avançada, mas eu vou explicar sobre um pouquinho do que a gente leu aqui, né? A história aqui. Logo após os anjos, então, de visitar Abraão e Sara ali, né? E anunciar a eles ali a gravidez, na velhice deles, Deus então anuncia depois disso a Abraão que destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra. E como nós estamos falando aqui, o irmão Juscelino até colocou essa questão, será lícito questionar a Deus? Mas nós vemos que Abraão fez isso de uma forma amorosa. Ele falou, pelo amor, pelo amor, ele não é justo que se tiver 50 pessoas ali justas, o Senhor não pouparia? Então ele fez esse tipo, não sei se é de questionamento que a gente pode dizer, mas ele lembrou, da sua pequenez, Abraão lembrou do grande amor de Deus. Então ele falou, não seria justo pelo seu amor, Senhor, poupar 50, poupar 40, poupar 30? Só que aquela cidade ali era tão corrompida, aquelas pessoas eram tão corrompidas, que quando ele foi baixando o número, a gente vê que realmente não tinha nenhum justo ali, Só a família de Só a família de Ló. Mas isso, então, Deus já tinha mandado esses próprios anjos ir lá resgatar a sua família. Então, o contexto do que nós lemos é esse. Agora, pode falar um pouquinho. Mas essa súplica, igual está no título, Abraão suplica pelos ímpios. Isso mostra para a gente, nos faz enxergar a ação do Espírito Santo de Deus desde essa época. Que Gálatas 5:22 fala, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Abraão, ele mostrou amor por essas pessoas, ele mostrou misericórdia. E hoje em dia, não é pecado a gente questionar a Deus para a honra e glória do nome dele. Porque Abraão, ele não queria ver os dele, ele queria ver todos os justos que estavam lá. E ele mostrou a Deus que Deus é justo, então não seria justo destruir o justo junto com o ímpio. Ele meio que lembrou a Deus, mas Deus sabia. Só que ele queria ver isso de Abraão também. O reconhecer os atributos de Deus. Se a gente está reconhecendo que Deus é justo e pedir também para que Deus seja misericordioso com essas pessoas, igual teve no evangelismo, o rapaz, o Anderson, que ele falou que tudo estava dando errado. E aí, eu acredito que Deus levou ele até a praça ali, naquele horário, tudo para se cumprir o propósito dele naquele dia. E isso mostra a ação do Espírito Santo de Deus desde daquela época. E não é pecado a gente questionar, a Deus. O temor, Sim, como Abraão faz, pelo teu amor, a irmã? Então, ainda falando de Abraão, quando ele foi recebido pelas pessoas, ele teve ousadia, mas foi com muito temor e respeito a Deus. E também, aqui fala também que Abraão foi um verdadeiro advogado daquelas pessoas. E também Abraão ainda foi o melhor evangelista também daquelas pessoas. E a Bíblia fala que quando a gente faz uma coisa já pensando que é pecado, ali é pecado. Quando você não tem certeza do que você está fazendo para a honra e glória de Deus, ali já é pecado. Então Abraão, ele tinha
não era pecado ele questionar a Deus. Mas, Senhor, e não era um questionamento, era uma conversa, mas, Senhor, será que não tem nenhum só sequer que tinham, na verdade, ele e o sobrinho dele lá e as duas? Na verdade, só para trazer nos dias de hoje, que Abraão também não pediu só pela família dele, né? Não só pelos seus. Assim como nós também não devemos fazer isso hoje, né? Só para os nossos familiares, só para a nossa igreja, fazer por pessoas também de fora, né? Que não tem conhecimento da palavra, não não enxerga espiritualmente, como a Tati falou, né? A gente precisa orar para essas pessoas que estão cegas espiritualmente. Eu, do meu ponto de vista, questionar Deus, é como a gente faz pelas papadeiras e colocou na sua casa, é orar a Deus por todos, orar. Porque a oração, nós temos esse direito na oração de falar a Deus. Por quê? Porque a oração tem aquele versículo que Jesus fala assim: "Creia no Senhor Jesus, será salvo tua casa." Esse versículo é um versículo que não sai da minha mente, é um versículo que nem por entende. Você tem seus filhos. Primeiro tem o meu próprio filho lá, que ele foi apresentado na igreja, ele está no mundo. Você pensa que Deus não está cuidando dele? Deus está cuidando dele, porque ele ora, a mãe dele ora, um irmão ora, outro irmão ora, fulano está ora. Então, é isso que nós temos que fazer hoje. É orar. Porque a oração, nós temos todo o poder de orar em Deus. Tanto que você pode ver na Bíblia aí, que no dia dos anjos, toda a oração que nós oramos aqui na quarta-feira é escrito lá. É escrito. Amém. Por favor. Irmãos, enquanto vocês chegam lá, deixa eu falar aqui alguma coisa. É realmente lícito você questionar a Deus. Existe uma forma ótima para você fazer isso. Você e Deus, quando você tem aquela conversa íntima com Deus. Você não vai ter uma conversa em linha qualquer. Você é íntimo de Deus, nós somos íntimos dele. Nós temos que nos aproximar dele ali. Não é aquela tímido, preocupado, não. Você tem toda a liberdade para chegar com Deus, com plena reverência, chegando até Deus, fazer seus questionamentos. Por exemplo, Moisés, Abraão aqui, ele fez questionamento, como a irmã Leusa falou, em prol do outro. Não foi por causa própria. Mas você pode fazer isso por causa própria também. Você pode, por exemplo, uma família, um familiar nosso, se estiver passando por uma situação difícil, você se coloca diante de Deus e fala: Senhor, por que aquela pessoa está passando por aquela situação? Você está questionando isso. Não é só uma pergunta, é um questionamento. Por que aquela pessoa, Senhor, aquela pessoa tão assim, é dessa forma, é uma pessoa que está ali? Você pode fazer isso. O que você não pode fazer, o que nós não podemos fazer é determinar. Deus determina, Senhor, determino que o Senhor faça. Não, isso é errado. Você não pode impor. Você não pode impor nada. Ah, Senhor, não, você não pode fazer isso. Impor a Deus. Isso não. É que nem Abraão fez, né? Por amor, o Senhor não pouparia 50 justos? Então, quando você fizer esse questionando, você vai com toda a reverência ao Senhor. Senhor, aquela pessoa está passando por essa situação, Senhor. Por que você não cura? Porque isso é questionamento. É você ter aquele diálogo com Deus. Isso Deus quer isso. Senão ele não permitia que Abraão falasse dessa forma. E olha que Abraão vem descendo. E ele viu, Abraão percebeu que ele já estava indo longe demais. Ele falou: puxa, estou indo longe demais. Então vou dar uma segurada aqui, porque o Senhor pode se irar. Ele vai dizer: Senhor, não se ire. Ele vai pedir: Senhor, não se ire. Mas me permita fazer só mais essa. E ele vai fazendo. Então a gente vê ali que ele estava ali com o pé atrás, mas ele não deixou. E é isso que Deus quer de nós. Questione o Senhor. Fale com o Senhor com propriedade. Fale o seu mesmo de coração. Nós temos que ter temor, não medo do nosso Deus. Nós não precisamos ter medo. Nós temos que ter temor a Ele. Para os irmãos, nós estaríamos dispostos, ou nós estamos dispostos a ser homens ou mulher, se colocando como Abraão se colocou ali, para fazer aquele questionamento com Deus?
Nós somos essas pessoas. Se nós não somos, nós precisamos ter. Nós precisamos ser o que Abraão fez ali, nós precisamos fazer também, em prol daqueles que estão aí perdidos. Aqueles que estão aí, eu não falo pessoas do mundo, não. Estou falando irmãos em Cristo, que por algum motivo estão deixando a palavra e estão aí se desviando. Nós temos que questionar, Senhor, aquele lá, aquela pessoa, e também para aqueles que ainda estão aí, né? Porque quando Jesus faz aquela oração lá em João 17, Jesus ele ora por ele ora por nós e ora por aqueles que ainda virão. Então nós temos que também buscar esse através da oração, de falar da palavra do Senhor para eles. Estaríamos dispostos a interpelar o próprio Deus se isso de alguma forma resultasse no benefício da salvação para aqueles que merecidamente deveriam ser condenados? Sim, aquelas pessoas que a gente sabe que merecidamente, Deus sabe, daqueles que merecem, Deus sabe, não é não, mas mesmo assim nós intercedemos, como o próprio Abraão fez. Aquele povo, Deus sabia que precisava, como ele fez. Por que ele fez? Porque aquele povo estava negligenciando. Aquele povo, vocês viram que eles queriam praticar com aqueles hóspedes? Vocês viram o que eles queriam fazer? É uma aberração, gente. É uma aberração. Olha a tática de Abraão ali, rapidamente. A tática de Abraão. Eu estava fazendo alguns estudos e me deparei com um texto que diz o seguinte: Abraão fez aquele, quando ele entregou as duas filhas, porque ele entendia que aqueles homens que estavam ali querendo violentar aqueles anjos, eles poderiam ser homossexuais. Então ele dando as duas filhas para eles não iam querer saber de homossexuais, não querem saber de mulher. Então o que eles iam fazer? Eles iam embora. A tática dele era essa, segundo os estudiosos. Seria essa tática. Só que não deu certo. Então o que eles fizeram? Tentaram invadir e o anjo do Senhor os cegou. Então eles saíram dali cegos e sem fazer absolutamente nada. Tem um outro texto que eu gostaria de citar para os irmãos, mas também não vai dar tempo. Aqui também tem o Abraão ou Abraão. A filha não foi o que queria pegar os anjos? Ah, sim, é verdade. Não, é porque eu estou falando tanto de Abraão aqui. Então, foi essa que depois ele pegou as duas filhas e saiu do lugar. Eu falei tanto de Abraão, mas tem um outro texto também que vai falar sobre essa questão de violação. E ali, onde o dono da casa é um velho, ele vai falar do velho e do hóspede, né? E esse hóspede, ele entrega a filha dele e uma concubina, filha desse que veio com esse senhor para hospedar. E ali a concubina é que é violentada, ela é violentada e acaba morrendo ali, porque os caras judiaram dela bastante, aquele bando de selvagens. E ele pega, aquele moço que estava hospedado, ele pega a concubina dele, leva embora e corta ela em 12 pedaços. É triste, né? Ele corta ela em 12 pedaços e leva cada pedaço para as 12 tribos. Ele entrega cada pedaço daqueles. Eu não queria terminar o texto, a lição de hoje, com essa coisa trágica, mas está na Bíblia. Tá bom? Eu espero que os irmãos ficaram com alguma dúvida. Não? Alguma dúvida, irmão? Alguma questão? Não? Vamos encerrar a nossa lição de hoje? Por favor. Moisés, quando Deus quis destruir o pessoal de Israel, ele falou que Deus fez purificação dele do livro da vida. Foi. Também intercedeu até dando até a própria salvação por aquele povo, né? Vamos orar, vamos nos colocar até, vamos orar ao nosso Deus, a nossa TV de hoje. Eu espero que tenha sido uma bênção. Eu espero que os irmãos tenham aprendido e tenham tirado algo de interessante na lição de hoje. Que não saiam daqui, irmão, com dúvidas, por favor. Se tiver alguma dúvida, está aqui no próximo domingo ou no momento que eu estiver dando aula, a gente pode explicar novamente alguma questão que os irmãos tiveram aqui e deixaram para depois. Só quero que os irmãos tenham paciência, porque lição, da estudo aqui não é fácil.
Eu sei que os irmãos estudam a Bíblia, e quem estuda a Bíblia, quem vem aqui à frente, não pode cometer um deslize, porque senão, como o irmão Reginaldo já estava me corrigindo, e isso é bom. Eu não fico chateado não, por favor. Se eu errei aqui, eu estou aqui para ser corrigido também, eu estou aqui aprendendo com vocês. Tá bem? Vamos orar a Deus. Grandioso Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais uma aula aqui na tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos trouxe, Pai, a luz, Pai, a tua palavra, que nós possamos cada dia mais buscar entender e compreender mais de Ti. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra é justa e fiel, ó Santo Deus. Que nós possamos, ó Deus, trazer esse questionamento para o Senhor, mas trazer, ó Deus, com mansidão, trazer, ó Deus, com reverência, trazer, ó Deus, com amor, entendendo, Pai, que é a Tua vontade, é o Teu querer e não o nosso. Nós somos apenas miseráveis pecadores. Nós não passamos disso, nós não passamos de pó, Senhor. E só Tu, ó Deus, pode, Pai, determinar qualquer coisa de nós. Só Tu, ó Deus, que pode, ó Pai. É só o Senhor. Então, ó Deus, cuida de nós. Que nós possamos, ó Deus, buscar cada dia mais a Ti. Perdoa, Senhor, nossos pais. E, Pai, quando nós não estivermos, ó Deus, ali, falando com o Senhor com propriedade, nos corrija, Pai. Para que nós possamos, ó Deus, continuar temendo ao Senhor. E não tremendo com medo, mas sim, ó Deus, tendo, Pai, o amor que vem de Ti. E sabendo que o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Deus. Cuida de nós, Pai. Essas orações nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembrando, mais uma vez, colocar em pé. Estava ali fora conversando. Aproveitar o tempo que a gente tem. Lembrando que hoje à noite nós teremos a ceia. Tá? Venha participar da ceia. Você vai ter um período de tempo para você conversar com Deus. Se colocar na presença dele. Pedir a graça e a misericórdia dele para cada um de nós. E o coração, eu digo, que é um foro íntimo de Deus. Só Deus pode ver o seu coração. E eu não posso ver o de vocês, nem vocês o meu. Eu não posso opinar, não posso levantar juízo pelo coração de vocês. É vocês e Deus. Então, o desejo que eu tenho é que vocês participem da ceia com o coração tranquilo, consciência tranquila. Finalizando hoje o estudo ali para batismo, nós falamos sobre 2 mandamentos importantes, 2 ordenanças, que é a ceia, o batismo e a ceia. E eu conversando com eles a respeito da seriedade da ceia. A ceia não é dada, não é servida à revelia, a qualquer custo, não. Temos que ter consciência do que estamos fazendo. Porque a ceia tomada de forma errada, ela causa doença, enfermidade e morte. É sério. A gente não se reúne aqui para a ceia para sair de barriga cheia. Nos reunimos para a ceia para exaltar o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus, para trazer à memória aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Assim, eu espero que essa igreja venha hoje à noite preparada para isso, consciente disso. Amém? Oremos. Pai Santo, poderoso é o Teu nome, Senhor. A Tua igreja se coloca de pé em reverência ao Teu santo e poderoso nome e agradece pelo dia de hoje. Agradece, ó Pai, por tudo o que já aconteceu, tudo o que ocorreu aqui nesta manhã. E que agora o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, nos dê uma sequência de tarde agora gostosa na Tua Santa Presença, e que logo mais à noite o Senhor nos traga debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua graça. Oramos e agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.